Por que Itachi fez o que fez? Até hoje, mesmo depois de 8 anos do término de Naruto, ainda ficamos na dúvida do porquê Itachi decidiu se juntar à vila em vez de ficar do lado do seu clã, as pessoas que compartilhavam do seu próprio sangue. No vídeo de hoje, tentaremos sanar essa dúvida, abordando o poder da decisão. Para isso, no entanto, em nosso segundo ato, decidimos utilizar a obra que talvez seja uma das maiores de toda a literatura mundial que aborda esse tema. Nós estamos falando de Hamlet, de William Shakespeare, o gênio, o grande. Por que Itachi morreu sorrindo? É justo sacrificarmos tudo por amor? A loucura é uma saída para o caos? Por que o Itachi é tão leal à Vila da Folha? Porque ao analisarmos esse personagem, parece que ele tem essa necessidade tão grande, que parece que está transbordando, de restauração da ordem. Se você quiser descobrir as respostas para essas e outras perguntas, fique conosco até o final desse vídeo, pois faremos um paralelo entre Hamlet e Itachi, de William Shakespeare. Afinal, ser ou não ser? Eis a questão. Fala, meu caro otaku leitor! Seja muito bem-vindo ao nosso segundo ato literário. Sei que eu faço dá vontade de rir. Eu sou o Gustavo Nunes, pode chamar de Gustavo, de Nunes. Alguns lazarenses me chamam de Naruto também. E vocês podem estar se perguntando: ah, mas vocês só vão falar de Shakespeare no canal de vocês? Não, meu caro leitor, não vamos falar só de Shakespeare. Nós poderíamos. Teve um professor que eu gosto muito dele, eu considero demais, que ele falou uma vez: se você só tiver lido Shakespeare na sua vida inteira, só tiver lido ele, você já morreu bem lido. Pode ter certeza disso, porque Shakespeare, ele conseguia ver a alma humana como ninguém. Talvez depois da Bíblia ele seja o escritor que mais conseguiu evidenciar isso para a humanidade. Então não teríamos problema nenhum nós falarmos só dele, mas nós não faremos isso. Nós vamos falar de Kafka, Orwell, Dostoiévski e várias outras pessoas também. Mas hoje eu tenho uma missão muito difícil, porque eu vou falar do meu personagem favorito de todos os tempos. Eu estou falando do Itachi, de Naruto. Eu sempre gostei dele. Ele era muito inteligente, muito forte. Ele tinha aquela vibe de anti-herói que todo mundo gosta. Ele já chegou no anime descendo a porrada no Kakashi, no Azumi, na Kurenai, todo mundo junto. Ele era muito bom. Eu tinha uma época muito grande da minha vida em que eu gostava muito mais dos anti-heróis do que os heróis. Na verdade, eu até acho que a maioria das pessoas gostam mais dos anti-heróis, porque os heróis são muito bonzinhos, né? Às vezes a gente não gosta muito disso. Porém, mais do que tudo isso, depois a gente descobre que o Itachi era, na verdade, um herói oculto da Vila da Folha. Que ele fez tudo o que ele fez por causa de um bem maior. Mas aí sobrava pra mim sempre que me perguntavam: ah, mas além de ele ser forte, dele ter um cabelo bonito e sedoso, dele ser um personagem tão carismático, o que sobra nele? O que ele tem de tão interessante para ser o seu personagem favorito? Pois só quando eu li Hamlet, eu pude olhar e falar: caramba, é por isso que o Itachi é um personagem tão maravilhoso. E nesse vídeo, queremos mostrar pra você o que faz dele ser um grande herói. Mas aí você pode pensar: ah, Gustavo, mas eu sei tudo do Itachi, eu sou super fã dele. Que foi? Eu acho que a gente vai pegar assim, quando for a fala do público, quem vai fazer é você. É isso que veremos. Porque, como já diria Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra, meu caro otaku leitor, do que sonha a sua vã filosofia. Então, sem mais delongas, bora começar de verdade. Bora lá! Hamlet provavelmente é o livro mais fácil do mundo de se fazer resumo. Mas por que isso, Gustavo? Porque todo mundo já conhece o enredo inteiro de Hamlet. Mas por que a gente conheceria isso? Porque todo mundo já assistiu o Rei Leão. Então a gente podia acabar com esse ato 1 por aqui e já partir pro próximo. Poderíamos, mas não faremos isso. Por quê? Pra ficar de enrolação? Não, não é pra ficar de enrolação. É porque há algumas particularidades do livro em si que são necessárias para que nós consigamos entender o nosso querido personagem. Então bora lá! Esse é um livro de restauração da ordem. Basicamente é isso. Assim como em Rei Leão, nós temos um tio malvado que assassina o rei. Então o rei Cláudio será o nosso Scar, o assassino. E o rei Hamlet será o nosso Mufasa, que é o rei assassinado. Mas aqui não se confunda, nós temos dois Hamlets, o Hamlet pai e o Hamlet filho. E o protagonista da nossa história é o Hamlet filho. O Hamlet pai a gente só sabe que ele morreu. Tipo, ele não interessa mais pra muita coisa. Lógico, ele tem o ponto-chave dele na história, mas nós não vamos falar disso aqui nesse vídeo, porque não convém pra gente. E o Hamlet filho descobre que o pai foi assassinado pelo tio. E como era de se esperar naquela época, o nosso personagem poderia ir lá, matar o tio, tomar o trono de volta e restaurar a ordem na Dinamarca.
Até porque o tio dele só ficava fazendo festa toda hora. Não ia ser muita diferença se ele morresse também, né? O rei está fazendo uma noitada, promovendo uma orgia. Festeje, dança, danças debochadas. Enquanto engolfa talagadas de vinho do Reno, manda tambores e trompas proclamarem a apoteose de sua bebedeira. E no começo do livro já, Hamlet descobre que o tio envenenou seu pai. Mais especificamente foi um fantasma que contou isso pra ele. E para não correrem o risco de perceberem que ele descobriu a verdade, Hamlet começa a se fingir de louco. Ele conta que tudo era uma atuação apenas para seu amigo Horácio e depois também para sua mãe, a rainha Gertrudes. No decorrer da história, a todo momento, Hamlet ele fica na dúvida. Ele hesita se deve decidir entre escolher o seu papel de governante de fato ou não, o que fez com que muitos autores, antigamente, muitos críticos, pensassem que esse era um livro sobre hesitação. Todos os acontecimentos parecem me acusar, me impelindo à vingança que retardo. Tudo acontecia de uma maneira que o mundo parecia estar falando para ele. Vai lá, age! Mas ele não faz nada. É evidente que esse que nos criou com tanto entendimento, capaz de olhar o passado e conceber o futuro, não nos deu essa capacidade e essa razão divina para mofar em nós sem uso. Deus não deu essa capacidade mental para nós, seres humanos, para mofar em nós, para nós não fazermos nada disso. No entanto, quando nós começamos a pensar demais, nós ficamos paralisados. Porque a gente fica, caramba, eu faço ou não faço, faço ou não faço. Isso paralisa a gente. A covardia toma conta do nosso ser, mesmo que nós não percebamos. A não ser por indecisão pusilânime, nascida de pensar com excessiva precisão nas consequências. Essa meditação, que dividida em 4, daria apenas uma parte de sabedoria e 3 de covardia. Então, quando nós começamos a pensar muito nas consequências, nós estamos mais sendo covardes do que sábios. Às vezes a gente fica, caramba, eu tenho que tomar a melhor decisão possível. Mas não, a gente tem que agir. E a gente fica toda hora repetindo na nossa cabeça, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente só fica repetindo, porque na verdade a gente não vai. A gente só fica repetindo, postergando as coisas e no final a gente nem faz. Eu não sei porque ainda repito. Isso deve ser feito. Se tenho razão e vontade e força e meios, mas não faço nada. Então nós ficamos nisso. Nós temos que fazer, mas nunca fazemos. No entanto, no momento em que ele decide agir, dá merda. Ele usou de sua emoção em vez da razão. Isso aconteceu enquanto ele estava conversando com sua mãe. Ele percebe alguém espiando por trás da tapeçaria a conversa deles. Ele vai lá e dá uma espadada, pensando ser o seu tio, pensando que ele tinha feito o que deveria ser feito. Mas, na verdade, era uma outra pessoa. Era Polônio, um homem inocente que morreu em meio ao caos. Hamlet vai lá e diz, que é isso? Um rato? Morto. Aposta R$1. Morto. Não aposta R$1 que ele fala, né? Aposta um ducado. Mas era a moeda da época. Ele vai lá e dá uma espadada no cara. Aí o Polônio reage dramaticamente. Me mataram! Minha capacidade de atuação tá cada vez maior. Aí ele cai e morre. Imagina que cena ridícula foi essa quando encenaram. Depois disso, infelizmente, mais uma pessoa inocente morre. Quem morre é Pórcia, a amada de nosso herói. Ela morre afogada, imersa na loucura. Chega a rainha dizendo, uma desgraça! Tua irmã se afogou, Laertes! Laertes é o irmão de Pórcia e o filho de Polônio. Eles eram irmãos de sangue. Afogada? Onde? Quando ela tentava subir nos galhos inclinados, para aí pendurar as coroas de flores, um ramo invejoso se quebrou, ela e seus troféus floridos. Ambos despencaram juntos no arroio soluçante. Suas roupas inflaram, e como sereia, a mantiveram boiando um certo tempo. Enquanto isso, ela cantava fragmentos de velhas canções, inconsciente da própria desgraça. No último ato do livro, rola um monte de confusão, e Hamlet tem que lutar contra Laertes, o irmão de Pórcia. Então ele estava lutando com aquele que talvez um dia fosse seu cunhado. E no meio dessa luta, fica um negócio muito doido, que todo mundo morre. Laertes morre, o rei morre, a rainha morre, e Hamlet também morre. Só Horácio, o melhor amigo de Hamlet, que fica vivo. Mas ele queria morrer também, então ia ser mais um que ia morrer. Ele só não se suicida porque Hamlet pede para que ele viva e conte a sua história. Mas aí você pode estar pensando, caramba, isso não tem nada a ver com Naruto. O que isso tem a ver com Itachi? Fica com a gente que você vai descobrir. A primeira semelhança é que apesar de terem feito algumas besteiras, ambos os personagens eram muito pacientes. Quando Hamlet descobre
que seu pai tinha sido assassinado, ele não tem um ataque de fúria e vai matar o seu tio logo de cara. A reação dele é simplesmente a seguinte: e eu, por meu lado, meu pobre lado, sabem o que? Eu vou rezar. Ele descobre que seu pai tinha morrido, tinha sido assassinado, ele simplesmente vai rezar. Ou seja, ele era um cara muito paciente. Itachi também possuía essa característica. E a gente pode não lembrar, mas ele também ia muito ao templo. O Sarutobi já disse que o Itachi era como se ele fosse o verdadeiro Hokage. Todas as vezes que aparece, ele está lá. Até mesmo quando está matando alguém, ele faz isso calmamente, com seu estilo fodão. Há apenas uma cena em que mostra ele aparentando estar louco, mas nós explicaremos essa cena mais à frente, porque ela é muito importante, apesar de ser pouco perceptível para a nossa história. A segunda semelhança é que ambos possuem amigos muito fiéis e muito maravilhosos. O Horácio é como se fosse um irmão para Hamlet. Ele é o único para o qual Hamlet conta seu segredo, pelo menos no começo da história. A mesma relação ocorre entre Itachi e Shisui. Os dois tinham um plano, eles compartilhavam tudo juntos. Eles compartilhavam também o destino deles próprios e do clã inteiro. A relação entre eles, sem dúvida, era muito bonita. Eles, com toda certeza, se amavam muito. Hamlet já disse, lá pro meio final do livro: Horácio, você é o homem mais justo com quem convivi em toda a minha vida. Aqui nesse vídeo, nós não abordaremos o tema da justiça, mas com toda certeza não há dúvidas. Itachi e Shisui eram completamente fiéis a seus ideais. Os dois morreram por causa disso. A terceira semelhança é que as duas histórias estão sempre em clima de constante tensão. Em Hamlet, a peça inteira tem uma tensão escura, você consegue perceber isso. A todo momento, a Dinamarca corre o risco de ser invadida. Há sempre atenção para uma guerra entre a Dinamarca e a Noruega. E da mesma forma, a vila estava em clima de muita tensão. Os Uchiha já tinham chegado no limite e a vila sabia, com toda certeza, que haveria uma revolta. Uma guerra civil era inevitável. Até o anime coloca a cena de uma forma mais pesada, com uma música de tensão. Por fim, aliado a tudo que falamos até aqui, falaremos da principal mensagem desse livro. E você vai conseguir entender completamente por que ocorreu essa calamidade, esse episódio grotesco da história de Naruto. Então, continue conosco, porque a parte legal de verdade vem agora. Calma, calma, seu vídeo já vai voltar. Você está gostando do nosso conteúdo? Você pode estar se perguntando, como é que eu faço para ajudar esses caras a continuarem fazendo um conteúdo desse nível? Vocês podem fazer o seguinte, deixe seu like aqui nesse vídeo, é aqui, e comente aqui embaixo depois que o vídeo acabar, porque isso motiva muito a gente a continuar produzindo o nosso conteúdo. Então agora sim, seu vídeo está voltando agora. Aqui, eu gostaria de começar com uma pergunta. A decisão de Itachi foi a correta? Pense um pouco. Eu vou te dar 1 minuto para refletir. Mentira, eu vou te dar minuto nenhum. Eu vou te falar a resposta agora. Na verdade, a resposta para essa pergunta é irrelevante. Sendo mais específica ainda, não há resposta correta para essa pergunta. O Itachi estava numa sinuca de bico. Se ele fosse julgado por não ter tomado uma decisão, ele ia ser julgado por ter tomado a outra. É que nem naquele exame de Hunter x Hunter, que tem uma velhinha lá que pergunta se o candidato iria escolher o quê? Você vai salvar seu pai ou seu irmão? Você vai salvar sua mãe ou a sua namorada? Quem respondesse qualquer coisa para uma dessas perguntas era morto. Não tinha resposta certa. E para fazermos a nossa análise, nós consideraremos isso. Não importa se a decisão foi certa ou errada. O que importa é que ele tomou uma decisão. Ele não deixou a resposta para o acaso, para Deus, para o destino, qualquer um que você preferir. Mas vamos começar a embasar os nossos argumentos. O Itachi cresceu na Segunda Grande Guerra Ninja. Ele viu como aquela situação era terrível. E ele também presenciou o ataque das 9 caudas. Ele sabia que uma situação de guerra era algo horrível. A gente nem consegue imaginar. Mas o Itachi sabia dessa gravidade desde que ele era pequeno. Ele percebia que essa era uma quebra natural da ordem do mundo.
É justamente isso que ele representa. Assim como Hamlet, ele é um agente restaurador da ordem. É esse o seu símbolo. Há algo de podre no estado da Dinamarca, disse Hamlet. E há algo de podre em Konoha também. É a mesma situação. Nós temos o Danzou, destilando o ódio dele contra os Uchihas, segregando eles até o limite, e o governo impossibilitado de qualquer ação. O Sarutobi queria que a vila se harmonizasse. Mas ele era um Hokage fraco, que não conseguia se sobrepor ao conselho de anciões, e muito menos preservar a harmonia na sua aldeia. Assim como em Hamlet, o rei Cláudio mata o seu irmão, o rei Hamlet, por meio de um veneno que ele coloca no ouvido do rei. O Danzou acaba com toda a ordem ao destilar o seu veneno contra os Uchihas. Coisas absurdas, de ouvido a ouvido, até que todo um estado segregue um único clã. Mas Gustavo, se o problema era o Danzou, não era melhor o Itachi ter matado ele, em vez de ter que ter essa escolha horrível de ter que se aliar à vila ou ao clã? E essa é uma pergunta muito boa, meu otaku leitor. Mas a resposta para ela é muito simples e direta. Não, matar o Danzou não resolveria absolutamente nada. Mas por que isso? Porque a tensão entre a vila e o clã já estava muito alta. O problema já tinha deixado de ser apenas um indivíduo há muito tempo. Provavelmente já tinha muita gente que concordava com os ideais de Danzou. Ou podia nem ter concordado, mas ainda assim apoiava o Danzou. Mas por que isso? Por causa de uma ganância absoluta de poder. Os outros clãs poderiam estar querendo se beneficiar dessa situação. Inclusive, nós falamos dos limites da ganância quando relacionamos o Barba Negra com o Macbeth, em nosso primeiro ato. Se você ainda não viu esse vídeo, e você não pode ficar sem assistir ele, porque ele tá muito bom, clica aqui nesse card que está aparecendo aqui, para você assistir ele depois desse aqui. Enfim, com um dos clãs mais poderosos sendo segregado, os outros naturalmente estavam ganhando algum poder, seja ele político, econômico ou qualquer outro que você possa pensar. Além disso, se o Itachi matasse o Danzou, teria ainda mais motivos para a vila querer acabar com os Uchihas, porque esse seria um sinal claro de revolta. Um suposto espião dos Uchihas, que no caso seria o Itachi, teria matado um dos maiores líderes da vila. Ele era o chefe da Anbu, o Danzou era o chefe da Anbu, e ele teria feito isso, supostamente, a mando de seu pai, o Fugaku Uchiha. Aí não ia ter mais solução mesmo. Aí não ia ter jeito. Uma reconciliação, sob qualquer hipótese, era impossível. A guerra civil iria acontecer, independentemente da morte de uma pessoa ou não. Você acha que o Itachi não pensou isso? Você acha que ele não visualizou esse cenário? É claro que sim. Já diziam que desde muito novo ele tinha a sabedoria de um Hokage. Ele era um gênio, o melhor entre os melhores da Vila da Folha. É lógico que ele imaginou esse cenário evidente. Então, quando Itachi recebeu a missão de exterminar o seu clã, ele tinha duas opções: aceitar o que o Hokage ordenou ou lutar contra a vila. Não, minto. Ele tinha 3 opções. Mas qual era a terceira? A terceira opção era simplesmente ele fugir, pegar o seu irmão, abandonar tudo e ir para longe. Deixar o destino seguir seu curso e seja o que Deus quiser. Tanto faz se a vila for destruída ou não. Tanto faz se o clã for exterminado ou não. Porque convenhamos, o mundo em si não precisa que tenha um agente humano que restaure ele para o seu estado natural. O mundo, por si só, consegue voltar para o seu estado de menor entropia. Então o Itachi fugir só trazeria um bocado essa necessidade superior. Porém, o Itachi não pode fugir. Mas por que não? Porque ele foi criado para que a ordem fosse restaurada. O Itachi cresceu na guerra. Ele viu como ela era horrível. Por ter crescido na guerra, ele criou fortes ideais. O Itachi podia ter fugido do seu chamado de restauração da ordem, mas ele tinha seus ideais para seguir. Ele sabia o quanto essa situação machucaria as pessoas em um aspecto geral. Ele sabia que fugir era algo ridículo. 愚かなる弟よ、この俺を殺したくば恨め、憎め、そして醜く生き延びるがいい。逃げて逃げて生にしがみつくがいい。そしていつか俺と同じ目を持って Ele fala isso explicitamente no anime. Hamlet também poderia ter voltado para Wittenberg, a terra de sua infância, mas ele decidiu viver a sua vocação. Se o Itachi fugisse, além de sofrimento para os outros por causa da guerra, isso também implicaria em um sofrimento moral para ele próprio. Uma pessoa pode fingir para os seus colegas que a desordem não existe, mas ela não pode enganar a si mesma. Alguém pergunta, você tá bem? Você só responde, não, eu tô sim, mas na verdade você não tá passando uma situação ruim. Você pode mentir para os outros, mas você não pode fazer isso para si mesmo. É muito mais difícil uma pessoa conseguir enganar a si mesma. Tudo bem que tem um monte de gente que cria um genjutsu para si mesmo, um mundo de ilusões e tudo mais. Mas quando é um sofrimento desse nível, não tem como esconder. E isso é um fardo muito grande. Não é à toa, por exemplo, que em dias de chuva, o Itachi aproveitava para chorar. Mais do que isso, não é à toa a cena de Itachi rindo como louco.
Mas essa cena parece tão insignificante, parece que acontece do nada. Tem um significado por trás disso mesmo? Pra gente aqui tem, mas não apenas pra gente, pra literatura inteira. Porque na literatura, os loucos são aqueles personagens que evidenciam a verdade. E no livro que estamos tratando, podemos ir mais além. Os loucos são aqueles que guardam a verdade. Isso acontece com Hamlet, quando ele se finge de louco. E também acontece com o nosso herói oculto. Quando Hamlet descobre a verdade e decide se fingir de louco, ele disse para seu amigo Horácio e outros 2 colegas: não estranhem como irei me comportar. Vocês acham que o Itachi não queria dizer isso para alguém? É óbvio que ele queria. É óbvio que ele queria expor essa verdade. Você acha que ele conseguia segurar? Mas ele não tinha para quem ninguém contar. O problema é que não sobrou ninguém. Ele matou todo mundo e seu melhor amigo se suicidou. Mas era óbvio que ele queria contar para alguém essa verdade que ele não conseguiria guardar em seu peito. Como uma pessoa consegue guardar uma verdade que poderia mudar todo o rumo da história apenas para si? Como ela faz para guardar esse sofrimento? Essa sensação de saber que fez o melhor para a vila, mas que será tratado como um vilão até o momento de sua morte. Imagina a dor que ele estava sentindo. Um herói solitário que fez o irmão, a pessoa que ele mais amava, também sofrer a ponto de virar um vingador. Como resultado dessa agonia, é natural que ele se finja de louco também, seja de forma explícita, como na cena em que mostramos, ou como um vilão sanguinário que matou a sua família por loucura, por ira, por cobiça, por prazer, ou qualquer outra coisa que qualquer personagem de Naruto poderia pensar sobre ele. Pessoas essas que não conheciam a verdade. Então, de fato, não haviam 3 opções, haviam 2. Itachi poderia escolher lutar com o seu clã, ao lado de sua família, ou se aliar com a vila. Assim como já dissemos, ele conhece a morte desde pequeno. Ele sabe que aquela é uma situação horrível e não quer que ela aconteça novamente. Quanto sangue vamos derramar até finalmente alcançar a paz? Provavelmente foi isso que ele pensou. Nosso tempo está desnorteado. Maldita sina que me fez nascer um dia para consertá-lo. Provavelmente foi isso que ele pensou. Ele também deve ter amaldiçoado esse pensamento, assim como Hamlet fez. Então ele de fato só pôde escolher se ficava do lado da vila ou do seu clã. E ele tinha muita dúvida do que iria fazer, pois ele sabia que não tinha como salvar toda a sua família. Porém, ele não tinha muito tempo para pensar, para refletir, pois, como nós vimos em Hamlet, a dúvida paralisa. E se nós paralisamos, nós nos tornamos covardes. E é aqui que entra a cena mais clássica do livro. Não, apenas do livro não. A cena mais clássica de toda a história. Estando em dúvida entre matar o seu tio ou não, Hamlet profere: ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma flechadas e pedradas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e, combatendo, dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais das quais a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Essa passagem, portanto, não significa apenas aquelas coisas filosóficas que nós ouvimos o tempo todo. Ah, a gente é real, não é real, ou qualquer outra coisa desse tipo. Aqui ele é bem objetivo, na verdade. Irei matar o meu tio ou não irei matar? Irei finalmente agir ou fingirei que nada está acontecendo? É isso que ela significa. E é exatamente igual ao que acontece com Itachi. Ele poderia fugir, mas não decidirá por isso. Então ele teve que decidir: irei lutar contra a vila ou matar meu clã? Mas aí você pode pensar: ah, qualquer um pode fazer isso. Eu não sei quem ia pensar isso, né? Mas você tá maluco? É lógico que não. É direto, é muito comum. Todo mundo faz isso. A gente vai lá, faz um monte de planos, só que a gente não dá um passo sequer para alcançar o nosso objetivo. Vou começar a academia. Ah, mas amanhã eu começo, né? Amanhã é um dia bom. Hoje ainda tem o dia todo, mas não é tão bom assim, né? Amanhã a gente começa. Então são poucos que conseguem fazer o contrário. São poucos que conseguem tomar as decisões de fato. E só de começar, a pessoa já merece os parabéns. Naturalmente, nós também temos contrapontos quanto a isso, né? Eu estava lendo recentemente o livro Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl. Esse é um livro maravilhoso. Eu altamente recomendo você ler ele. Todo mundo deveria ler. Viktor Frankl era um psicólogo judeu. No livro, ele conta a sua história, quando ele foi para vários campos de concentração. Em um deles, ele tem que tomar uma decisão: fugir ou não fugir do campo de concentração? Vocês conseguem perceber que é a mesma coisa? Fugir ou não fugir? Ser ou não ser? É tudo igual. Ele até mesmo faz essa comparação com Hamlet no livro. Ele decide por não fugir. Ele decide por deixar para a sorte. Ah, vamos ver o que acontece. E dá bom para ele, porque é justamente por isso que ele fica vivo. Mas aqui em Naruto, é por causa dessa tomada de decisão, dessa coragem de decidir o que ele vai fazer, que Itachi mostra que ele é quem é. E o Itachi era assim. Ele nasceu um prodígio e ele sabia como a guerra machucava as pessoas. A vila estava fora de ordem e ele tinha que acabar com isso. Essa situação precisava mudar. E ele vai lá e faz. É a melhor decisão a que ele toma? Eu não sei. Mas isso não importa para a nossa vida. Aquilo que importa é a tomada de decisão. Ser ou não ser? Eis a questão. Deve-se agir. Há aqueles que dizem que uma decisão mal pensada é melhor do que não tomar decisão nenhuma.
E com isso, provavelmente, o Itachi concordava. O Itachi nos disse explicitamente que ele era contra a revolta dos Uchihas. クーデターには反対だ。しかし阻止するにはよほどのことをしなければ。分かっている。だがお前は動かない方がいい。なぜ？ E ele decide se aliar à vila. Mas por que isso? Hamlet nos explica. Me mostre um homem que não é escravo de sua paixão. Assim como Hamlet escolhe o amor por seu pai, o Itachi escolhe o amor por Sasuke, seu irmão. Ele só aceita a missão que a vila deu de exterminar o seu clã para que ele conseguisse salvar o seu irmão. A segurança de Sasuke é a única condição que ele impõe para cometer esse ato horrível. 里の機密情報すべてを敵国に教えてやる。 Sasuke poderá crescer para escapar desse destino incerto que a guerra gera. Porque pensa comigo, em uma guerra não há controle nenhum. Geralmente os líderes das guerras, eles têm alguma noção, algum controle do que está acontecendo. Mas quem está lutando nela de fato, não tem controle nenhum. Eles não sabem se estarão vivos amanhã. Eles não sabem se estarão vivos no próximo minuto, no próximo segundo. Então, em uma situação tão caótica, o Itachi não teria como garantir a segurança do seu irmão. Haveria muitas variáveis para ele se preocupar. Além disso, essa guerra não iria ficar restrita apenas à vila. Os outros países também interviriam, se aproveitando da situação. O próprio Shisui disse isso. もう内派のクーデターは止められそうにない。このまま木の葉が内戦を起こせば他国が必ず攻め入ってくる。まず戦争になる。ことは松神を使いクーデターを止めよう。 Então Itachi opta pela única decisão que ele não seria guiado pelo destino, pelos deuses, igual acontecia nas tragédias gregas. Ele escolhe a opção em que ele seria um agente ativo, um ser integrante do todo que restaura a ordem para o mundo. O Itachi vai lá e agarra essa oportunidade de restauração. Ele não espera que o destino age apenas por si mesmo. Ele quer deixar a decisão em suas próprias mãos. Ele quer ser o real transformador do mundo. Em meio a esse processo, no entanto, pessoas inocentes acabam morrendo. Pórcia, Polônio e a rainha Gertrudes morrem no livro de Shakespeare. Um clã inteiro é exterminado em Naruto. E o Sasuke também morre. De um garoto feliz e inocente, ele passa a ser um vingador. Ele é uma criança que morre ao ficar cego pelo ódio, pela vingança. No final, como Hamlet, o Itachi também morre. Ele se sacrifica como um herói, e sua história também é passada para a posteridade por meio de Obito. E é por isso que ele morre sorrindo. Ele sabe que ele cumpriu a sua missão. Ele sabe que ele fez o que tinha que ser feito. Ele sabe que ele agiu em vez de ser um covarde. Ele sabe que fez o melhor dentro das possibilidades que ele se encontrava. Por fim, quando Itachi estava prestes a matar a sua namorada Izumi, eu imagino se ela não pensou a mesma coisa que Pórcia, quando ela viu o seu amado completamente mudado. Ver tão nobre espírito assim tão transtornado. Itachi, de fato, ele era nobre. Ele era respeitado por todos. O olho, a língua, a espada do cortesão, soldado, sábio, rosa e esperança deste belo reino. O Itachi era a esperança de Konoha. Ele era o maior ninja da vila, espelho do gosto e modelo dos costumes. Muitos se espelhavam nele. Ele era o maior objetivo do nosso pequeno Sasuke, admirado pelos admiráveis. Caído assim destruído. O Itachi se tornou um monstro ao matar sua família. Ele caiu nos níveis mais baixos que ele poderia cair. Desgraçada de mim, que vi o que vi, vendo o que vejo. Desgraçado de nós, que vimos alguém que era tão bondoso, uma pessoa que era tão promissora, se tornar um monstro. Aquilo que ele se tornou de fato. E é assim, nessa lamentação profunda, que se fecham as cortinas do nosso segundo ato. Se você gostou do nosso vídeo, e eu sinceramente achei que ficou muito bom, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e principalmente segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós vamos conversar diretamente com vocês, seja pelo direct, seja por respondendo caixinha de perguntas. E nós vamos responder essas caixinhas todos os dias. Então fique conosco, assista mais um vídeo que provavelmente está aparecendo aí na sua tela alguma recomendação. Ainda, nós vamos disponibilizar aqui embaixo na descrição os links para a compra dos livros, se vocês estiverem se interessados. Vão ser vários livros que nós vamos abordar nos nossos vídeos. Serão Shakespeare, nós teremos Dostoiévski, nós teremos Orwell, nós teremos Kafka. Nós também colocaremos os links para os mangás, One Piece, Monster e vários outros que vamos abordar. Então agora sim, chegamos no final. Um grande abraço, meu caro otaku leitor. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!
Ai, ai, tomou conta. Agora é dela, né? Já. Ih. Ah, matou. E é por isso que ele morre sozinho. Porque ele sabe... Sozinho não. E é por isso que ele morre sozinho. Sozinho não. E é por isso que ele morre sozinho.